No estudo do tema O Caminho, a Verdade e a Vida, propomos aos alunos uma perspectiva de aprofundamento da nossa fé. Ao reconhecer Jesus como o único caminho para Deus, os alunos serão incentivados a ponderar sobre as suas decisões e a reforçar o seu relacionamento com Cristo. E, finalmente, ao abordar as dúvidas e incertezas que costumam surgir na jornada cristã. Ao mesmo tempo que identificamos as certezas e convicções próprias de um cristão, os alunos descobrirão em Jesus a força e a orientação essenciais para ultrapassar dificuldades e experimentar uma vida abundante na presença de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário em que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. Seja bem-vindo, tá? Você que está entrando aí mais uma vez com a gente. Que bom, que privilégio, como é bom ter você conosco aqui novamente. Você que sempre está acompanhando, você que já é inscrito. Que tal você deixar o seu nome aí nos comentários? Deixa uma paz do Senhor, tá bom? Deixa aí a sua cidade, tá? A gente quer te conhecer e te responder, tá? É um privilégio pra gente. Para você que está entrando hoje aqui no canal, teve a curiosidade, entrou, pesquisou, caiu de paraquedas aqui, está assistindo essa aula, ou para você que também já assistiu algumas outras aulas, né? O YouTube mostra para mim que muitos dos que assistem não são inscritos. Então, se você faz parte de um desses, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Não vai te custar tempo, não vai te custar dinheiro, você vai ajudar a gente, tá bom? Se você der também o seu like, ao se inscrever, ativa o sininho das notificações. E qual a importância do sininho? Porque o YouTube vai te avisar cada vez que sair um vídeo novo aqui, vídeo das lições ou outros vídeos sobre a Palavra de Deus. Então, você é notificado. Então, ativa, tá bom? Deixa o seu like. Comenta também pra gente aí. Se você se inscrever hoje, comenta aí. Se você não é inscrito, pode comentar também, fica à vontade. Deixa o seu nome, a sua cidade. Deixa uma paz do Senhor de crente aí. E para você que já é inscrito, ou para você que está se inscrevendo hoje, para você que está chegando nesse canal hoje, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Manda para os amigos, manda no grupo da sua igreja. Quando você faz tudo isso, você ajuda bastante esse canal, tá bom? Porque aí o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e assim ele abre mais possibilidades de visualizações para a gente, tá? Então, se você está sendo abençoado por esse canal, que tal abençoar outras pessoas, tá? Se você tem sido edificado pelos nossos conteúdos, ajuda esse canal fazendo isso, tá bom? Gente, hoje é mais uma lição na nossa Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, tá? Da editora CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que está com esse tema maravilhoso, né? E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós vamos para a lição de número 9, essa lição que será ministrada na maioria das igrejas no dia 1º de junho de 2025. Tá? Vai lá na descrição também, porque tem link com dinâmica, subsídios para a sua lição da Escola Dominical, tem nas nossas redes sociais, tá? Para você, se quiser dar alguma sugestão, tem o Facebook, tá? Do Colégio do Discípulo, tem o Telegram do Colégio do Discípulo, tá? É muito bom, inclusive no Telegram, como eu sempre falo aqui para você, você vai ter os conteúdos todinhos que a gente usa aqui, tudo em primeira mão. Então, antes mesmo de eu usar aqui na aula, ele já está à disposição lá no Telegram. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal no Telegram também, tá bom? Colégio do Discípulo EBD. E também tem um grupo no WhatsApp, Colégio do Discípulo, onde você tem esses materiais e muitos outros materiais, tanto da CPAD quanto da Betel, de todas as classes, leitura diária, tudo que você imaginar para ajudar na sua classe tem no grupo no WhatsApp. Então, vai lá também, entra no nosso grupo, tá? E ajude aí no crescimento da sua Escola Bíblica Dominical. E eu quero começar com você, como sempre, nunca deixando de orar. Ore comigo, vamos orar para o início dessa aula, vamos orar pelas nossas igrejas, pela nossa amada Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero orar por você que é professor, para que Deus te ajude nessa aula, tá bom? Para que Deus me ajude e para que nós possamos transmitir a palavra de Deus com ousadia, com determinação, com eloquência, para a honra e glória do Senhor. Então ore comigo, Pai. Obrigado por essa data da qual o Senhor nos confia a ensinarmos sobre a Tua Palavra, a falarmos da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, por esse dom excelente para o Teu reino, que é o dom do ensino. Ajude esse professor, abençoa a escola dominical dele, esse professor que está passando por uma dificuldade lá na classe dele, lá na igreja dele. Ajuda ele, Pai. Ajuda esse superintendente, dê crescimento à escola dominical dessa igreja, Pai. Nos ilumina, nos dá entendimento, e que essa aula possa ser, como sempre, o que nós buscamos e queremos,
que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, sempre seguiremos edificados pela palavra de Deus. Então, gente, hoje nós vamos para a lição 9. Na lição de número 8, nós aprendemos sobre o tema Uma lição de humildade. Na ocasião, nós abordamos o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Correlacionamos a humildade com autoconhecimento e promovemos um contraste entre humildade e ostentação. Hoje nós vamos para a lição de número 9, que tem por tema o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo está em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade prática diz que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, o caminho, que o termo grego rodós, significa literalmente estrada, rota ou via de acesso. Na Septuaginta, é usado muitas vezes para indicar o caminho da justiça, como Salmos 1,6. Jesus não apenas aponta um caminho, ele é o próprio caminho. A verdade, que no grego a gente já viu aqui, que é aletheia, vai além de fato verdadeiro, remete àquilo que é absolutamente real e revelado por Deus. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a própria manifestação da realidade de Deus na Terra. E a vida, que nós já vimos aqui várias vezes, vamos ver hoje novamente, está na palavra-chave de hoje também, a palavra vida, tá? A palavra grega usada aqui é zoe, que indica a vida no seu sentido mais profundo, a vida que vem de Deus e pertence a Ele, que é diferente de bios, que se refere à vida biológica. Zoe é a vida espiritual, incorruptível e eterna. A leitura diária, na segunda-feira, traz o caminho que nos proporciona paz e tranquilidade, João 14:1. Na terça-feira, João 14:2 e 3. O caminho que nos conduz às moradas celestiais. Quarta-feira, João 10, versículo 11, versículo 14 e versículo 28. Não estamos sozinhos na jornada com Jesus. Quinta-feira, capítulo 16, 7 e 8. No caminho com Jesus, contamos com o apoio do Consolador. Sexta-feira, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 18. No caminho com Jesus, encontramos a revelação de Deus. E no sábado, João 15, 26 e também João 16, 13. No caminho com Jesus, o Espírito Santo testifica do Filho. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Afirmam os estudiosos do Evangelho de João que a partir do capítulo 13, versículo 31, Jesus se despede com as últimas instruções aos discípulos, orientando-os quanto aos dias futuros. O espírito de Jesus estava angustiado, pois sabia que Judas Iscariote havia deixado Satanás entrar no seu coração, e ele seria traído e entregue aos homens de Jerusalém. Capítulo 13, versículo 2. Jesus faz a sua despedida e conforta os seus discípulos, prometendo que eles não estariam só. Depois de afirmar-lhes que voltaria para o Pai, no versículo 4 do capítulo 14, ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Essa declaração provocou a imaginação dos discípulos. E Tomé, então, lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber qual o caminho? Versículo 5. Jesus, então, lhe responde: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse pronunciamento do versículo 6, Jesus diz que é a verdade que revela Deus, e ele é a verdadeira vida de Deus. É muito bom para você, professor, pregador, estudioso da palavra de Deus, você tem uma Bíblia em ordem cronológica. Então, vamos se situar aqui, tá, no tempo. Jesus ele está prestes a ir para a cruz. Ele vai predizer a negação de Pedro, ele vai para a última ceia, em João 13, e aí aonde nós estamos aqui? Mateus capítulo 26, tá? Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Então perceba que todos os outros evangelhos estão no fim. João ele está praticamente um pouquinho a mais da metade. A partir do capítulo 10 de João para o capítulo 11 em diante, já narra o ministério final de Jesus. Então no capítulo 14, Jesus já está no fim do seu ministério. Tá? Outra coisa que é importante é você sempre... E, se você já reparou, na leitura bíblica em classe, eu sempre trago para você aqui esse hiato, no tempo deixado aqui, porque a lição ela tem que passar pelos temas. Então, olha só, na última lição nós estudamos o capítulo 13, a outra foi o 11, o capítulo 12 foi deixado, o capítulo 13, alguns versículos, então eu sempre trago o que aconteceu entre um capítulo e outro aqui para você. E é muito importante você fazer um paralelo entre os evangelhos. E aí você vai ter uma visão ampliada daquele momento ali, que só João está registrando aqui, mas e os outros evangelhos? O que dizem sobre o mesmo fato? Por exemplo, na última lição, sobre a ceia, os outros evangelistas, eles narram coisas que João não narra. Por exemplo, havia uma disputa ali para ver quem era o maior, e aí fica bem mais claro para você, por isso, Jesus pegar a toalha e lavar os pés dele. Então Jesus estava ensinando a eles que o maior deveria servir, e não querer a posição de destaque, querer ser servido. Mas vamos lá, então é muito importante você fazer isso, tá? Veja o assunto em ordem cronológica e faça um paralelo entre os evangelhos, tá bom? E sempre lembre-se desses espaços deixados pela lição. Sempre traga para os seus alunos o que aconteceu entre um capítulo e outro, que às vezes a revista não vai relatar, até porque não tem espaço para isso. E aí entra também uma outra dica muito bacana, tenha um livro de apoio. Porque no livro de apoio, o pastor Lienay Cabral está trazendo uma introdução entre um capítulo e outro que vai te facilitar muito. O nosso mapa mental, conforme você está vendo aí, organiza a nossa lição, e a palavra-chave, novamente, é vida. E aí, gente, é a terceira lição que nós temos a mesma palavra-chave, vida. Nós vimos a palavra-chave vida no Pão da Vida, eu sou a ressurreição e a vida, e agora nessa lição sobre o caminho, a verdade e a vida. Então você já sabe o que é vida, no grego, a vida aqui é zoe, e não bios, que é a vida biológica, e também eu acabei de falar com você aqui, já na verdade prática. Então a vida no seu sentido pleno e eterno, a palavra grega que traz é zoe, que indica a vida no seu sentido mais profundo, a vida que vem de Deus e pertence a Ele. Como eu disse, diferente de bios, que se refere à vida biológica. Zoe é a vida espiritual, incorruptível e eterna. Tá? Jesus como fonte e sustentador da vida. João 1,4, Jesus afirma que nele estava a vida. Em Cristo a vida não é algo que Ele dá, é o que Ele é. Tá? Receber Jesus é receber a vida abundante, conforme João 10,10, e também eterna, conforme João 3,16. A vida como comunhão contínua. A verdadeira vida é comunhão com o Pai através do Filho pelo Espírito Santo. A imagem de Jesus como a videira, no próximo capítulo, no versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 15, reforça que só há vida ao permanecer nele. Isso implica relacionamento, obediência e frutificação. E essa lição tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo
é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. E o terceiro objetivo é conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e também a fonte de vida eterna. E essa lição está distribuída da seguinte maneira. Primeiro tópico, o consolo e promessa do Senhor, com 3 subtópicos. O primeiro, o caminho, a verdade e a vida. O segundo, o consolo no cenário de angústia. E o terceiro, uma promessa gloriosa. O segundo tópico, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo, também dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a dúvida de Tomé. O segundo, as incertezas de Pedro e Filipe. E terceiro, o engano de Judas Iscariote. E o terceiro tópico, caminho, verdade e a vida, também com 3 subtópicos. Eu sou o caminho, subtópico 2, eu sou a verdade, e subtópico 3, eu sou a vida. Na introdução, a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. E para isso, no primeiro tópico, consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico 1, o caminho, a verdade e a vida. Subtópico 2, consolo num cenário de angústia. E subtópico 3, uma promessa gloriosa. Subtópico 1, o caminho, a verdade e a vida. E aí, novamente, Jesus ele traz o eu sou. A gente está falando muito aqui, O eu sou, no Evangelho de João, ele é bem evidente como um título divino. O eu sou, essa expressão carrega consigo um peso teológico profundo. No grego, ego eimi, remete diretamente ao eu sou do Antigo Testamento, como nós já vimos aqui algumas vezes, lá em Êxodo 3, 14, quando Deus, o próprio Deus, se apresenta para Moisés e ele usa o termo. Quando Moisés pergunta quem eu direi que me enviou, ele diz, diga que o eu sou, ego eimi, no grego, tá? Mas lá é claro que é no hebraico. Então, quando Jesus ele usa esse mesmo termo, ele está, e João, claro, relata isso, porque João tem o intuito de mostrar Jesus como Deus. Então, isso está revelando a divindade de Cristo. E ao dizer que ele é o caminho, Jesus não aponta um trajeto externo, mas apresenta a si mesmo como um acesso direto e vivo ao Pai. E aqui Jesus está substituindo o antigo sistema sacrificial, que era constituído por sacrifícios de animais e rituais, para então ter acesso momentâneo e provisório a Deus. Jesus ele é o acesso eterno, único, total. A palavra caminho, que é rodos, sugere direção, progressão, exclusividade. Em uma época de estradas perigosas e confusas, essa metáfora falava de segurança. Jesus não é apenas alguém que mostra o caminho, ele é o caminho. Não há outro meio de se chegar ao Pai. A verdade, como nós já vimos, que é a aletheia, denota a realidade plena e não algo subjetivo. E a vida, como já vimos aqui diversas vezes, inclusive não sei porquê, poderia ter escolhido outras palavras-chave, mas essa, por exemplo, poderia ser caminho. Mas, enfim, a vida que é Zoe se refere à vida eterna. E nós já fizemos esse paralelo aqui diversas vezes. É diferente da vida biológica, que no grego é o bios, sendo a qualidade divina de existência compartilhada com o ser humano por meio de Cristo. Então, só por meio dele, nós temos acesso à vida plena, à vida eterna. Tá? Então, Jesus, ele é o acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Jesus é o caminho que nos reconcilia com Deus. E Jesus como a verdade revelada ao mundo. Por isso que é Jesus que nos concede a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho da verdadeira vida. Somente Ele pode oferecer vida plena. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Em 2 Samuel 22:31, diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada.
Ele é o escudo de todos os que nele confia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e também a vida. E muitas pessoas ainda estão na mesma dúvida de Tomé. Como podemos saber o caminho? Então Jesus ele foi categórico em dizer, eu sou o caminho. Você ainda não enxergou o caminho? Será que você também tem essa dúvida? Subtópico 2. Consolo num cenário de angústia. Como eu disse, Jesus, aqui ele está no fim do seu ministério. Ele está indo para a cruz. E Jesus, como homem, também está angustiado. Mas os seus discípulos, eles deixam com que a angústia plante nele dúvidas. Eles estão atemorizados. Eles estão com o coração aflito. E aí Jesus, ele vai perceber. Só que, como eu disse, Jesus também está angustiado. Porque Jesus ele não era alheio à angústia. Jesus também era homem. Em João 12, 27, e como eu disse, já é um panorama aqui do fim do ministério de Jesus, ele declara, agora está angustiada a minha alma. Em João 13, 21, turbou-se em espírito. Em João 11, ao ver Lázaro morto, ele perturbou-se, angustiou-se, ele comoveu-se em espírito, ele chorou. O Filho de Deus, ele experimentou plenamente o sofrimento humano. Isso torna suas palavras em João 14, 1 ainda mais poderosas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele oferece consolo não como alguém de fora da dor, mas como alguém que já caminhou por ela. A expressão não se turbe, né, do grego tarasesto, né, de tarasso, que significa não ser jogado em confusão ou ansiedade. Então Jesus Cristo, ele compreendia que a alma humana se desestabiliza em meio à incerteza e sofrimento. E ao confiar nele, o coração encontra descanso mesmo em meio ao caos. Esse consolo não é uma anestesia emocional, mas é uma âncora espiritual. A fé na presença do poder do Cristo ressurreto. Esse consolo também se estende a nós. Afinal, nós vivemos em tempos de ansiedade crônica, né? Em momentos de desordem emocional. Nós vivemos em um tempo de colapso espiritual. As palavras de Jesus, elas ecoam nos nossos dias. As palavras de Jesus continuam sendo um bálsamo eficaz para os corações aflitos. Ele nos chama à confiança radical. Crede em mim. Essa confiança nos transporta de uma espiritualidade baseada no medo para uma fé sólida, baseada na presença dele. Então Jesus nos convida ainda hoje a não se turbar o coração, a crer somente nele, a crer em Deus, a confiar nas promessas dele, a ter uma fé sólida, uma fé prática, uma fé enraizada na presença do próprio Cristo. Por quê? Porque só ele tem a solução. Tá? Jesus ele é o terapeuta da alma. Então nós vimos aqui o contexto, que um coração pode ficar turbado por pressões externas ou por temores internos. Nós vemos que os discípulos estavam tristes pela iminente partida de Cristo e vacilantes na fé, pensando o que enfrentariam pela frente. É nesse contexto que Jesus se levanta como terapeuta da alma e os consola dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus os conforta dizendo que devem crer nele como creem em Deus. A fé em Jesus é o único remédio para o coração turbado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. A fé triunfa nas crises. É só lembrar de Pedro, quando ele caminha nas águas agitadas daquela tempestade. A fé faz você caminhar por cima dos problemas. Mas quando Pedro olha para o redor e ele olha para o vento, ele vê as ondas se levantando, a fé é sufocada pelo medo e Pedro começa a afundar. Mas mesmo afundando, Jesus está tão perto dele que ele diz, mestre, salva-me. E Jesus dá a mão a ele e levanta ele. É uma lição para nossas vidas. Mesmo quando a fé faltar em você, Jesus está perto para ativar sua fé novamente. Creia nele, creia em Deus, creia em Jesus e nas suas promessas. Subtópico 3. Uma promessa gloriosa. Jesus segue seu discurso oferecendo uma promessa gloriosa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. A metáfora da casa do pai, há discussão teológica, mas é evidente que a casa do pai fala do céu. O que que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. O céu é a casa do Pai. Então, essa metáfora da casa do Pai indica um lugar de comunhão permanente com Deus. E o verbo grego usado para preparar, né, que é o etoimazo, remete à ideia de organizar algo de maneira pessoal e cuidadosa. Não é uma hospedagem comum, é um lar eterno.
Cristo não apenas aponta para o céu como um destino abstrato, mas o apresenta como um lugar real, um lugar habitável, um lugar preparado pelo próprio Filho de Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o construtor, além dele próprio ser o anfitrião. Além disso tudo, ele próprio é o caminho até lá. Então aqui ele também traz a promessa que ele irá preparar lugar. E perceba que de todas essas promessas, Jesus ele já cumpriu algumas. Ele foi, ele já preparou um lugar, tá? Também não pensa que Jesus está lá construindo casa. Tá? Não vai pensar como adventista, do juiz investigativo, que ele está até lá agora vendo quem vai e quem não vai. Está conferindo o passaporte. Tá levantando as paredes da morada celestial. Não é isso, ele abriu acesso. Ele preparou o lugar, já está preparado. Tá? Então ele também faz a promessa, então ele já foi, ele já preparou o lugar, mas a promessa ainda que ele não cumpriu. E qual é? Espiritualmente ela já foi cumprida, claro, mas vai se cumprir literalmente, vai se concretizar fisicamente literalmente, que é a promessa da volta dele. Ele diz, eu vou, já foi, vou preparar lugar, preparou, e vou voltar outra vez. Então ele vai voltar, é a promessa da volta de Jesus, e da reunião com os seus, que precisa ser, e é, a mais doce esperança da igreja. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4,17 e diz que ele voltará ao soar da trombeta. Ele virá e encontrará sua igreja nos ares. Pode estar morto, vai ressuscitar. Os que estiver vivos vão subir também. O corpo será glorificado, estaremos para sempre com ele. É a esperança da igreja. É a fonte de perseverança em meio ao sofrimento. Ele, quando estava subindo, os próprios anjos disseram, varões galileus, por que vocês olham fixamente para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará outra vez da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Então essa promessa aponta para a consumação escatológica do plano redentor. É a esperança que sustenta o cristão em sua jornada. Um futuro glorioso, garantido não por méritos humanos, mas pela fidelidade do Salvador. Assim como a promessa de João 14, 2 e 3, não é só futura, ela começa a transformar a nossa vida aqui e agora, com a certeza da presença de Jesus até o fim. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, em João 14, há 7 promessas à igreja. Promessa de um lá no versículo 2. Promessa da volta de Jesus no versículo 3. No versículo 12, a promessa de realizar grandes milagres. No versículo 13, promessa de grandes coisas através do nome de Jesus. No versículo 16, promessa de um companheiro, que é o Espírito Santo. Versículo 27, uma promessa sensacional, que é a promessa da paz. E também no versículo 28, promessa de alegria plena. Então ele tem promessa para a vida futura e promessa para a vida presente. Ele diz, eu vou voltar, vou levar vocês para mim, mas até lá, eu vou dar a vocês o Espírito Santo. Ele vai ser o meu representante, ele vai ser um companheiro fiel. E além disso, eu vou dar para vocês a paz. E não um volador como o mundo dá. Vou dar a vocês uma paz que preenche a alma, uma paz plena, que faz você se alegrar em qualquer circunstância. Vai lá na playlist, porque eu fiz uma review sobre essa Bíblia, tá? A Bíblia de Estudo Swindoll. E olha o que ela traz aqui pra gente. Sobre João 14, que eu quero falar dentro desse contexto aqui. Jesus está indo preparar o lugar, mas ele diz, até lá, eu vou preparar. Tá? O espaço está aberto. Mas enquanto vocês estão na terra, eu vou dar o Espírito Santo, tá? Para ajudar vocês a chegar até lá. Então Jesus, ele prepara o caminho, ele é o caminho, e ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar no caminho. Então perceba o seguinte, preparando o lugar e preparando para ir para o lugar. No intervalo de tempo entre a partida do nosso Senhor desse mundo e o seu retorno, ele se dedica a 2 projetos. O primeiro, preparar um lugar para os seus filhos. Então ele disse que ia preparar esse lugar. E segundo, preparar os seus filhos para um lugar. Eles deveriam ser preparados para ir para esse lugar que Jesus prepararia. Então ele deixa o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar. Ele está envolvido agora mesmo na preparação do céu para os que lhe pertencem. Isso é o que está acontecendo longe dos nossos olhos. Agora, nessa terra, contudo, ele também está envolvido em nos preparar para a vida que viveremos na eternidade com ele. Que promessa gloriosa. Essa é a Bíblia Swindoll. Tá? Não sou patrocinado por ela não, mas eu te indiquei ela lá porque ela está muito barata e ela é muito boa para te ajudar nos estudos bíblicos. Tá? Não sou patrocinado nem nada disso não. Eu só penso em te ajudar para que você tenha uma boa ferramenta de estudo. Essa Bíblia está R$ 77 na Shopee. Ela é uma ótima Bíblia para quem dá aula de escola dominical, porque ela tem muita aplicação, tá? Ela tem muito devocional. Ela vai te ajudar bastante. Gostou só disso aqui que eu falei? Então, ela é muito boa. Vai lá na playlist sobre Bíblias, que eu acabei de lançar um review sobre ela, mostrando ela por dentro, mostrando todas as ferramentas que ela tem. Ela é muito top e tá
dada. Vou te falar, R$ 77. Ela bate de frente com uma Bíblia aí de prateleira de cima, vamos dizer assim. Ela é muito boa, vale a pena você ir lá e conferir, tá? Assiste o vídeo todinho, eu explico ela bem detalhadamente para você, tá bom? O resumo é que o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. E o tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Subtópico 1, a dúvida de Tomé. E olha que interessante, porque Tomé, ele é muito mal falado, é ou não é? No nosso meio ele virou até sinônimo de falta de fé, né? E às vezes de medo, né, de uma pessoa frouxa. Na verdade não, eu gostei porque o comentarista está trazendo lições boas sobre Tomé. Tomé muitas das vezes é injustiçado, né? Ele é rotulado como incrédulo. Já virou ditado, a fé de Tomé, né? Mas se nós olharmos para João 14,5, e eu gostei porque o comentarista trouxe as qualidades de Tomé, tá? Ele traz uma inquietação honesta. Tá? É interessante você sempre se colocar no lugar. Por exemplo, Pedro começou a afundar. Não, Pedro afundou, mas você teria coragem de sair do barco? Numa tempestade, você tem fé para caminhar sobre as águas? Porque eu admiro o que Pedro fez. Você pode criticar muito Jonas, mas será que eu iria pregar Nínive? E qualquer pregador que chegava lá, qualquer profeta, eles matavam, torturavam mesmo, eram ruins. Não iria, não. Você às vezes escolhe a igreja que você vai pregar, vai falar para mim que você iria para Nínive. Para com esse negócio de ficar escolhendo a igreja que eu vou, a igreja que eu não vou. É pequena eu não vou, é grande eu vou, para com isso. Vamos lá. Se coloca no lugar de Tomé. Jesus ele fala de um caminho que ele já conhecia. Ele ficou com dúvida. Ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Ele estava imaginando, será que ele vai para Jerusalém? Eram tantos caminhos que Jesus passava. E outra coisa muito interessante é você contextualizar. Qual é o cenário? Qual é a época? Então, era uma época em que Roma, né, o Império Romano prezava muito por isso, construía muitas estradas que ligavam um lugar ao outro com facilidade. Então, essa questão do caminho, né, facilitou muito, inclusive, o crescimento do Evangelho, né, as viagens de Jesus pelas estradas, etc. Agora, pense na cabeça de Tomé. Jesus ele sai de um lugar e vai para outro. Desde o início aqui dessas aulas, nós estamos vendo Jesus passando por várias cidades. O que Tomé pensa? Senhor, qual o caminho que o senhor vai agora? O senhor vai para onde agora? Qual é esse caminho? Mas trazendo para o lado espiritual, aplicando para a nossa vida, essa é uma dúvida, né, que revela a humanidade dos discípulos. E o choque que a cruz gerava nas expectativas deles. Porque Tomé ele queria garantias visíveis e algo concreto. E como muitos de nós, hoje, em sua, né, caminhada espiritual. E Cristo ele não só o repreende duramente, mas responde com uma das declarações mais profundas sobre a identidade própria de Jesus. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Então Jesus ele transforma a dúvida de Tomé em ocasião de revelação. Você vê aqui uma teologia pastoral, clara, né? As dúvidas sinceras não afastam Jesus. Pelo contrário, atraem sua presença reveladora. Fé não é ausência de dúvida, tá? Mas confiança mesmo em meio dela. A figura de Tomé é importante para crentes modernos que vivem um mundo cético. Jesus ele não exige fé cega, mas uma confiança fundamentada na pessoa e na obra dele. O caminho cristão não é para os que têm todas as respostas, mas para os que continuam caminhando mesmo com perguntas. Tomé, o que duvida, torna-se o que crê ao dizer mais tarde, Senhor, Deus meu, Senhor meu, lá em João 20, 28. Então quem era Tomé? Tomé, gente, Tomé tem qualidades. A Bíblia mostra que Tomé era dedicado a Cristo. João 11, 16. Agora, tem características também negativas? Tem, como por exemplo, ele era lento para entender o significado das palavras de Cristo. Nós vemos aqui mesmo no versículo 4, ou lá em João 20. Ausente quando Cristo apareceu após a ressurreição, em João 20, 25. Foi um dos motivos dele ter uma dúvida, né? Por isso ele duvidou da ressurreição. Lá em João 20, 25, 26. Ele recebeu evidência segura da ressurreição, no versículo 27, e aí então ele confessou sua fé de maneira extraordinária, no capítulo 20, 28, e também capítulo 21, versículo 2. Então Tomé, segundo alguns historiadores, trabalhou em Partos, na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras, no Monte de São Tomé. Então, nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. Então, às vezes, a gente querendo ser o certo de tudo, querendo ser aquele que não tem dúvida de nada, nós acabamos com as mesmas
convicções erradas. É como um aluno da IBD, que acha uma coisa, né, mas não tem coragem de perguntar para o professor para tirar uma dúvida, que tem vergonha, e quer dizer que sabe tudo, quer passar uma imagem para as pessoas e ele não precisa perguntar nada. Vai ficar sempre na ignorância. Agora, em vez de ver falta de fé, falta de coragem, precisamos olhar aqui e ver que Tomé foi coragem, de dizer, não, eu tenho dúvida. Eu quero saber, para isso aqui, como é que é? Não faz mal a gente dizer que não sabe, gente. É bom demais. Olha, como eu amo aprender. Como eu amo dizer para alguém assim, cara, me explica isso, porque eu não sei. Como eu amo esclarecer dúvidas. Né? E o subtópico 2, as incertezas de Pedro e Filipe. Então Pedro, em João 13,36, questiona, para onde vais? E Filipe, em 14,8, pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Ambos manifestam incertezas que brotam do medo da separação. Pedro, impetuoso e emotivo, não queria se afastar do mestre. Filipe, mais racional, ele queria provas visíveis. Então, ambos apresentam dois polos da fé cristã. O sentimento e a razão. A resposta de Jesus a Filipe é um chamado à maturidade espiritual. Olha o que ele diz. Quem me vê, vê a mim ao Pai, Filipe. Versículo 9. Jesus é a expressão visível do Deus invisível. Paulo teve essa revelação e escreveu em Colossenses 1,15 que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a expressão máxima, visível do Deus invisível. A incerteza de Filipe é respondido com teologia encarnada. Deus se fez carne. A resposta a Pedro é promessa de seguimento futuro. Jesus diz no versículo capítulo 13, 36, mais tarde me seguirás. Mesmo falhando, Pedro teria seu lugar. Essas incertezas apontam para a paciência de Jesus com o crescimento espiritual dos seus discípulos. Cristo, ele não exige, né, para a perfeição imediata, mas ele oferece espaço, desenvolvimento, e tudo isso mesmo quando a fé é imatura, é vacilante, é pequena. Então vamos ver um pouquinho de Pedro e de Filipe. Pedro, ele era impulsivo, isso é fácil da gente identificar. Né? Mateus 14, 28, Mateus 17, 4. Pedro era compassivo e afetuoso, João 13, 9, Mateus 26, 75. Era cheio de contradições estranhas, Mateus 16, 22, João 13, 9. Às vezes era tímido e covarde. Às vezes você vê Tomé como tímido e covarde, mas Pedro, às vezes, né, que você vê como corajoso, que arrancava a espada e cortava a orelha, ele se mostrava, às vezes, tímido e covarde. Mateus 14, 30, 26, 69 também, 72. Ele era, muitas das vezes, abnegado. Marcos 1, 18. Também era lento para compreender as verdades mais profundas. Mateus 15, 15 e 16. Pedro fez grandes confissões de fé em Cristo. Mateus 16, 16, João 6, 69. Fez uma covarde negação, também, em Marcos 14, 67 ao 71. Então, os 7 passos de sua queda. Primeiro, a presunção. Está a referência do lado aí. Segundo, a despreocupação. Material do EBD Suicídio, pastor Joel de Serra. Pega as referências, vai lá, faça sua própria análise, tá? Terceiro, temeridade. Quarto, associações mais. Quinto, negação aberta. Sexto, seguindo de longe. E sétimo, a blasfêmia. Pedro, fortalecido pelo Espírito Santo, tornou-se sábio, com ousadia, e tornou-se um canal de bênção para os enfermos. Pedro foi martirizado em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo. Né? Acrescenta aí também que ele foi, né, duramente advertido por Paulo, lá na carta aos Gálatas. Tá? Eu não me lembro agora o capítulo, pesquisa aí para você ver. Paulo advertiu Pedro na presença de todos pela hipocrisia de Pedro, naquele momento. Pedro não era hipócrita, tá, gente? Mas naquele momento ele foi. Ele comia com gentios quando não tinha judeu perto. Quando o judeu chegava, ele se desfazia dos gentios. Por isso Pedro advertiu a ele. Mas vamos ver Filipe. Importante saber que não é o mesmo mencionado em Atos. Tá? Ele era, assim, um dos apóstolos, conforme Mateus 10, João 1, né, João 12, João 14. Ele era um evangelista pessoal, tá aí também as referências. Ele foi provado por Cristo. Tá? Lá na lição do Pão da Vida, você viu que Cristo, ele provou Filipe, provou a fé de Filipe, falando, olha a multidão, o que a gente vai fazer? Né? E João escreve, ele fez isso para testar Filipe, né? Como é bom ser provado por Cristo. Principalmente se formos aprovados. Mas se não formos, tenha certeza que Cristo vai nos ensinar algo com essa aprovação. Ele era lento para compreender a verdade. Tá? Segundo alguns, perceba que todos os discípulos, ele é apontado aqui pelo meu amigo, pastor Joiade, como alguém
que eram lentos para compreender. Todos eles demoravam, vacilavam entre a fé e a realidade. Segundo alguns historiadores, Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. Então, o subtópico 3, nós vamos ver agora o engano de Judas Iscariotes. Então, Judas Iscariotes é o retrato trágico do engano, né, no discipulado. Por quê? Ele caminhou com Jesus. Ele ouviu seus ensinos. Ele testemunhou milagres e ainda assim o traiu. Né? O seu nome hoje é sinônimo óbvio de traição. Tem até uma tradição, né, de malhar Judas. Né? Em João 13:27, nós lemos que Satanás entrou nele. Então, o calvinista, ele não foi predestinado. Né? Porque o calvinismo acha que Judas nasceu para isso. Ele foi escolhido para isso. Ele vai para o inferno porque foi eleito para ir para o inferno. A predestinação calvinista da eleição, né, de Cristo, de Deus, né, para alguns ir para o inferno. Então ele nasceu para isso, não tinha como ele fugir. Mas olha só, no versículo 27, lá no capítulo 13, diz que em dado momento Satanás entrou nele. O coração dele já era corrompido pela cobiça. Lá em João 12:6, quando Marta derrama o vaso de alabastro, e Judas fala, gente, mas dava para juntar tanto dinheiro com isso aqui. E aí João relata que ele era o tesoureiro e que ele roubava a moeda do saco. Então ele já tinha um coração corrompido. E ele se tornou um solo fértil para um engano diabólico. Ele não foi predestinado para aquilo. Mas Satanás encontrou nele um terreno fértil. Então Judas, ele representa aqueles que vivem exteriormente como discípulos, mas internamente nunca se renderam de fato a Cristo. Ele é um contraste entre aparência e realidade espiritual. E nós vemos muitos Judas hoje. Senta na mesa, toma da ceia, é obreiro, é diácono, sobe no púlpito, prega, mostra uma verdadeira hipocrisia. É como os fariseus. Ah, mas como é que eu posso vender Jesus hoje? Como é que eu posso trair Jesus hoje? Quando na frente dos outros você é uma coisa, mas por trás do que as pessoas veem, você agride sua esposa em casa. Você está envolvido com adultério, com fornicação, quando você dá um mau testemunho e muitas outras coisas. Então, Judas, ele demonstrava ser avarento. Judas era hipócrita. A sua traição está relatada em Marcos 14, Lucas 22 também. Ele era desonesto, conforme eu disse aqui no evento do vaso de alabastro em João 12. E ele não se arrependeu, tá, gente? Ele teve um remorso, tá? Ele foi se suicidar. Ele chegou no templo, atirou as moedas, foi se suicidar. E aí também tem uma discussão. Ele se enforcou ou ele morreu em um penhasco? O texto diz que ele foi se enforcar. O que entende-se duas versões. Ou quando ele caiu em um penhasco, morreu, ou ele se enforcou em uma árvore próxima a um penhasco, e depois de ter se enforcado, o corpo dele caiu nesse penhasco. O fato é que ele teve um remorso, tá bom? Então Judas ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, né, e foi enforcar-se em seguida. E aí a gente entra agora nesse resumo, para a gente entrar, na verdade, na terceira parte, a parte final da nossa lição. O resumo dessa segunda parte é que as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Tópico 3. Caminho, verdade e vida. Subtópico 1. Eu sou o caminho. Subtópico 2. Eu sou a verdade. Subtópico 3. Eu sou a vida. Subtópico 1. Eu sou o caminho. Então, como nós já falamos, achei até um pouco repetitivo. Quando Jesus ele declara eu sou o caminho, ele não está apenas afirmando uma direção prática, tá? Mas uma identidade divina. Tá? Lembrando sempre do eu sou. Jesus ele está usando o mesmo termo que Deus usa para Moisés. Né? Eu sou. Eu falei do grego, mas o termo original, né, claro, no Antigo Testamento, lá de Hebreus, é o hebraico. Né? Eu sou o que sou. Né? Yesh asher reyesh. Né? E no grego, na Septuaginta, essa frase aparece como ego reimi, que é eu sou o que é. Tá? Então, o que sou, ele é trocado pelo que é. Então, quando Jesus usa essa expressão, ele está reivindicando a sua identidade divina, algo que foi reconhecido, inclusive, pelos seus opositores. Quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, eles pegam pedra para apedrejar Jesus e acusam Jesus de sim revelar como um verdadeiro Deus. Então, o uso dessa fórmula é recorrente em João, em diversos termos. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Enfim, você já aprendeu que são 7 eu sous ao decorrer
do Evangelho de João. Então, esse artigo definido no grego, eu sou, exclui também alternativas. Ele é o caminho para Deus, porque ele é Deus. Sua mediação não é apenas funcional, mas é ontológica. Ele é o único que pode nos levar ao Pai, porque ele é um com o Pai. Esse entendimento é crucial em um mundo pluralista, relativista, onde muitas estradas são propostas como equivalentes espirituais. Jesus ele rejeita essa noção com sua própria identidade. Ele é o Deus que caminha com o povo, como o anjo do Senhor no Antigo Testamento, como uma coluna de fogo no deserto. Em Cristo, a estrada para Deus não é uma teoria, é uma pessoa divina encarnada. Então veja aí, 5 motivos de Jesus ser o caminho. Primeiro, Jesus é o único caminho que reconcilia o homem com Deus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o único que morreu pelos pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Jesus é o único que ressuscitou dos mortos para sempre, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6,9. Jesus é o único caminho designado por Deus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 1. E Jesus é o único caminho porque Jesus é o único que conhece o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser o revelar. Mateus 11, 27. Subtópico 2. Eu sou a verdade. Então Jesus afirma ser a verdade, do grego aletheia, indicando que nele reside a realidade última, objetiva e absoluta. Então, no grego clássico, aletheia significa literalmente não escondido, revelando algo que se manifesta plenamente. Então, em Jesus, a verdade de Deus se revela sem filtros, sem sombras, sem disfarces. Ele é a perfeita revelação do Pai, conforme Hebreus 1,3. A palavra encarnada, conforme João 1,14. Então, diferente da verdade relativa dos sistemas humanos, que muda com o tempo e com as ideologias, Cristo ele permanece eterno e imutável. Hebreus 13,8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua verdade não depende de opiniões culturais ou conveniências sociais. A verdade de Jesus confronta, corrige e liberta, conforme João 8,32. Nós vimos aqui na lição 5 que ele é a verdade que liberta. Ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade em pessoa. Rejeitar Cristo é rejeitar a própria realidade de Deus. Isso tem implicações profundas para a fé cristã. A igreja não proclama as ideias subjetivas, mas uma verdade absoluta que é viva. Em um mundo de fake news, de pós-verdades, de tanta confusão, confusão moral, confusão social, a figura de Cristo como verdade é um alicerce inabalável. Quem caminha com Cristo, caminha na luz. 1 João 1,7. Mesmo quando tudo ao redor parece obscurecido pelas trevas e pelas mentiras espirituais. Então, Cristo é a verdade, e eu vou te dar aqui também mais 5 motivos para isso. Cristo ele é a verdade porque é a encarnação do Deus verdadeiro. João diz no versículo 14, lá no prólogo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade porque revela Deus ao mundo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Jesus é a verdade porque suas palavras são eternas e infalíveis. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Em quarto lugar, Jesus é a verdade porque veio cumprir e confirmar a verdade da lei e dos profetas. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus é a verdade, em último lugar, porque é o fundamento da salvação. Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Lembrando, tá, gente, que eu separei 5 verdades, mas é 5 motivos, vamos dizer assim, em cada subtópico aqui, mas é claro que tem muito mais motivo de Jesus ser o caminho, de Jesus ser a verdade, como também a vida, mas eu separei só 5, até porque nós não temos tempo aqui para isso. Subtópico 3, eu sou a vida. Então, a terceira afirmação, eu sou a vida,
como nós já vimos bastante, vida zoe, aponta para uma vida que não se limita à existência biológica, a bios, mas se trata da vida espiritual plena. Em João 1,4, lemos que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a fonte, não apenas o doador da vida verdadeira. Essa vida é restaurada em nós através da libertação do pecado e da reconciliação com Deus. A humanidade, desde a queda, vive um estado de morte espiritual, conforme Efésios 2:1. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas nos desconecta da própria essência da vida. Então, Cristo, com sua morte e ressurreição, reverte essa condição. Ele próprio vence a morte, ele ressuscita, e aí então ele oferece a vida eterna a todos que creem nele. João 11, 25, 26. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, conforme nós vimos na lição 7. Então essa vida é vivida já no presente, em comunhão com Deus. Conforme ele próprio disse, que aquele que crê nele já passou da morte para a vida, então é presente. E culminará na ressurreição futura. Então Jesus, ele não oferece apenas mais tempo de vida, ele oferece um novo tipo de vida. Uma vida marcada pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo escreve em Romanos 14, 17. Essa vida é a verdadeira liberdade, não apenas libertação do inferno futuro, mas do poder do pecado agora. Em Jesus, vivemos não apenas para sobreviver, mas para florescer espiritualmente, cumprindo nosso propósito eterno. Então, mais 5 motivos, e reafirmando, tá? Eu estou te dando 5 motivos, mas tem muito mais. Tá? Basicamente aqui é uma síntese. Então, 5 motivos de Jesus ser a vida. Primeiro, Jesus é a vida porque ele é o Criador de todas as coisas. João 1, 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por ele, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida porque venceu a morte. Apocalipse 1, 18. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Jesus é a vida, em terceiro lugar, porque nos dá a vida eterna. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Em quarto lugar, Jesus é a vida porque nos une ao Pai. João 5, 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E em quinto lugar, Jesus é a vida porque nos ressuscitará no último dia. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como resumo, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A conclusão diz que reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Eu quero orar junto com você, agradecer a Deus por essa aula. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela aula de hoje. Obrigado, Senhor, por entendermos que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Nos ajude, Pai, a andar por esse caminho, a viver essa verdade e que possamos sempre ter vida no seu nome, Pai. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por essa experiência, continue nos capacitando e nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não percam também o próximo vídeo do questionário dessa lição. Nos ajude compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, compartilhando nossos links. Entre no nosso grupo, nas nossas redes sociais, para você ter acesso a dinâmicas, subsídios, a leitura diária comentada todos os dias. E também se inscreva no nosso canal no Telegram, siga a nossa página no Facebook. E, querendo Deus, eu te espero, se Jesus não voltar e Ele permitir, até as próximas aulas. Fique na paz. Deus abençoe sua vida.